Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O preço do boi gordo vivo reduziu em 1,6% essa semana. A informação consta no boletim semanal divulgado pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da URGS, Unespro. Segundo o levantamento, a queda aconteceu devido à pressão dos frigoríficos nas últimas semanas e também pelo ingresso em um período típico de redução dos preços, por conta das transições na agricultura. Sendo assim, a tendência é de baixa dos valores nas próximas semanas. Já vacas com cria e novilhas prenhes tiveram aumento no preço. Vai até o dia 30 de setembro o prazo para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Para esclarecer dúvidas sobre esse imposto, como funciona a declaração e quem deve fazê-la, converso agora com Jurandir Carneiro, que é analista tributário da Receita Federal, integrante da equipe nacional que desenvolve o programa do ITR e membro da equipe regional de cadastro imóvel rural no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Jurandir? Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Bom, esse é um imposto que quem é produtor rural está habituado a fazer, mas a exemplo do que ocorre com o imposto de renda à pessoa física, é preciso sempre trazer os esclarecimentos, né? Então, vamos começar explicando como é que funciona o cadastro, quem precisa fazer? Bom, Thaís, a pessoa quando ela adquire uma área de terra rural, essa área de terra não pode estar dentro do perímetro urbano, então essa pessoa tem que fazer um cadastro. Inicialmente ela vai cadastrar o seu imóvel junto ao INCRA, e posteriormente junto à Receita Federal. Esse cadastro na Receita Federal ele é feito online, mas às vezes precisa apresentar documentos. Então a gente já antecipa que é bom o proprietário não deixar para a última hora. Depois que ele faz esse cadastro, esse imóvel ganha um número chamado CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. É como se fosse um CPF do imóvel. E a partir de então, todo ano há necessidade de entregar uma declaração, que é a chamada declaração do ITR, e é nessa declaração que a pessoa vai fazer as informações sobre a utilização desse imóvel, o valor do imóvel, e ao final vai transmitir a declaração para poder imprimir a guia para pagamento. Então, em resumo, assim, para um imóvel rural estar em dia, ele tem que ter um cadastro e anualmente fazer essa declaração, que é essa que agora nós estamos no prazo. Começou dia 12 de agosto e vai até o dia 30 de setembro, e a normatização está lá na Instrução Normativa número 2206, que foi publicada dia 23 de julho deste ano. Ali tem mais informações que a pessoa pode fazer a leitura para ficar mais a par do assunto também. Bom, uma vez feito o cadastro, ele precisa sempre fazer a entrega da declaração e todos os imóveis que estão localizados em áreas rurais precisam, a menos que não tenham feito o cadastro, fazer a declaração? Na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Cadastro e declaração de TR. Não necessariamente. Todos os imóveis rurais têm que ter o cadastro, eles têm que estar cadastrados, todos sem exceção. Se ele está fora da zona urbana, porque aquele que está na zona urbana do município, mesmo que ele tenha alguma atividade rural, ele tem que contribuir com o IPTU. Os demais, todos têm que fazer a declaração, o cadastro. Já a declaração, os imunes e isentos, eles não são obrigados a declarar. Então, o que é um imóvel imune e isento? Aquela pessoa que ela tem, por exemplo, uma área de 30 hectares, até 30 hectares, ou mesmo que seja um conjunto, 3, 4 áreas, mas que não ultrapasse as 30 hectares, desde que ele não tenha imóvel urbano, que ele não tenha outra área urbana, na cidade, no caso, e que ele explore só ali com a família, que ele não faça arrendamento dessa área, essa pessoa vai ser imune ou isento. Além disso, tem os imóveis da União também, dos entes públicos, dos partidos políticos, sindicatos e igrejas, por exemplo, que também são imunes. Esses não precisam entregar, eles precisam estar cadastrados, mas não há necessidade de fazer a entrega da declaração. Já os demais, que não se enquadram nem na imunidade nem na isenção, esses sim, todo ano eles têm que fazer a declaração. Se eles não entregam essa declaração, eles não vão conseguir, por exemplo, emitir uma certidão negativa, seja no seu CPF, no seu CNPJ, e nem do imóvel, nem poder vender, pegar financiamento. Então, tem uma série de implicações para esses que são obrigados a declarar e que não venham apresentar a declaração.
Bom, a gente sabe que as propriedades rurais precisam ter um percentual aí de reserva legal, né? E essa área, ela é declarada como um todo, incluindo essa área de reserva legal. O produtor paga o imposto também sobre essa área que ele não usa para produzir, digamos assim? Lá na hora que ele está preenchendo a declaração, ele vai baixar um programa ali, vai fazer as informações. Então, vai ter lá utilização da área, quanto de pastagem, se for uma área mais de 200 hectares, então ele tem que informar quantas cabeças de gado, produção, uma série de coisas. E essa informação, dessas áreas que são não tributáveis, que são áreas de reserva legal, preservação permanente, existe um campo próprio para ele fazer essa informação. Mas aí tem um detalhe, não é meramente informar. Para cada uma dessas situações ali, há necessidade de outros procedimentos. Por exemplo, uma área de preservação permanente, ele tem também que ter um ato declaratório, uma outra declaração que ele faz para o IBAMA. E essa declaração também tem que ser feita até dia 30 de setembro. Então, tem que tomar esse cuidado, porque não é meramente informar, existem outras atitudes. O cadastro ambiental rural também tem que ter em algumas situações. Então, tem que estar atento a isso. Ele não vai pagar sobre essas áreas, ele tem um campo próprio lá para informar, são as áreas que fogem da tributação, ele não tributa, mas tem que ter cumprido certos requisitos. E para cada uma dessas áreas, por exemplo, preservação permanente, na hora que ele está fazendo a informação da declaração, fazendo a informação de quantas hectares, o próprio sistema ele abre dizendo, olha, para você informar aqui, você precisa o ato declaratório ambiental, você precisa o CAR, enfim, ele vai dizer o que é necessário para cada uma das situações. Inclusive, eu queria ressaltar, porque foi publicada uma lei, a Lei 14.932, foi publicada agora em julho, e ela prevê ali que o ato declaratório ambiental, esse para o IBAMA, ele deixa de ser obrigatório para quem tem o cadastro ambiental rural, que é uma outra declaração. Mas isso só vai valer para o ano que vem. O entendimento da Receita Federal é que para este ano, essas pessoas que excluírem essas áreas da tributação, que informarem lá reserva legal, preservação permanente, eles ainda têm que ter o ato declaratório ambiental para o INCRA. Ano que vem, desculpa, para o IBAMA, ano que vem é que essa obrigação deixa de existir. Então, o proprietário tem que estar atento a isso. Às vezes ele faz uma leitura rápida da lei e entende que esse ano já não precisa, mas a orientação é que há necessidade desse ato declaratório ambiental para o IBAMA. Bom, a gente entende que propriedades maiores, empresas rurais maiores com áreas grandes, têm lá o seu departamento, seu contador, seu advogado que ajuda a fazer esse procedimento. Mas para as pequenas propriedades, propriedades familiares, né, quais os cuidados que o produtor que faz a própria declaração precisa ter na hora de preencher o ITR? A gente sempre a Receita tenta de todas as formas dar todas as orientações. Então, essa pessoa ela vai baixar o programa lá da internet, e dentro do programa existe uma ajuda, que para cada linha ali que ele vai preencher, se ele está em dúvida, ele vai ter que fazer a leitura. Também existe um manual de perguntas e respostas que está disponibilizado na página da Receita na internet, tem mais de 230 perguntas, responde as principais dúvidas. Então, o primeiro passo é que se a pessoa for fazer a sua própria declaração, ela leia essas instruções. A Receita Federal não tem interesse em estar aplicando multa ou coisas assim. Então, essa é uma declaração onde a pessoa tem que informar a verdade, a realidade, cumprir os requisitos. Até porque ela está sujeita a uma fiscalização sobre essas informações. A Receita Federal tem 5 anos para revisar. Então, supondo que a pessoa declara que produz toda a área e não faz isso, ela está sujeita a comprovar isso. Então, ele tem que ter cuidado para declarar a realidade, aquilo que ele possa comprovar. Inclusive, em relação ao valor do imóvel, também é uma coisa que que mais gera dúvidas. Qual o valor do imóvel? Então, lá tem um campo, o valor da terra nua, que é o valor da terra sem as construções, sem benfeitorias, enfim, que é o valor de mercado, quanto que vale. Muitas pessoas botam um valor muito baixo, e aí isso corre um risco de haver uma fiscalização. A Receita Federal tem um convênio, várias prefeituras fazem convênio com a Receita Federal para fiscalizarem essa parte, e aí toda a arrecadação do ITR retorna para esses municípios. Então, o município também, quando ele tem convênio, ele pode fazer essa fiscalização. Então, os maiores cuidados é ler atentamente as orientações, ler o perguntas e respostas, fazer as informações corretas, nos valores corretos,
produção correta para não correr risco de sofrer uma autuação ou alguma coisa assim. Pois essa era a minha próxima pergunta, né? Quem não fizer a declaração, qual é a pena, enfim, qual o risco que o produtor corre? Aquela pessoa que não faz a declaração dentro do prazo incide uma multa mínima de R$ 50 para cada imóvel, e essa multa ela pode ser maior, porque ela é um percentual, 1% sobre o valor do imposto a pagar. Então, se é uma área maior, vai dar uma multa maior, mas o mínimo é R$ 50. Já aquele que declara dentro do prazo, mas declara valores incorretos, ele corre o risco de ter uma multa até 75% do valor do imposto que ele deixou de declarar. Então, essa multa pode acabar ficando um valor mais elevado. Então, esses cuidados que tem que ter. Fazer dentro do prazo, com os valores corretos, e também declarar a coisa correta que ele possa comprovar no caso de uma fiscalização. Então tá certo, Jurandir, obrigada. Todas as informações no site da Receita, é receita.fazenda.gov.br, é isso? E agora é gov.br/Receita Federal. Mudou. Mas se procurar nos sites de busca, vai encontrar facilmente ali. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho aí até o fim do mês com o ITR. Obrigado. A Granja na TV faz um rápido intervalo e retorna em seguida. Fique conosco. Estamos de volta com a Granja na TV. E vamos compreender agora um pouco mais sobre os aspectos jurídicos das medidas anunciadas até agora em apoio aos produtores gaúchos atingidos pela enchente no nosso quadro Direito no Campo. Seja bem-vindo à Granja na TV, Francisco Torma, especialista em Direito Agrário. Tudo bem por aí? Tudo bem, Thaís, com você? Tudo bem, que bom conversar contigo hoje. Antes de falar sobre as medidas que foram anunciadas até agora, queria conversar um pouco, porque na semana passada a gente se falava fora do ar e você dizia que o produtor está muito sofrido com essa falta de definições, né, Torma? Muito. É uma angústia que parece que não tem fim. Eu já advogo há alguns bons anos aí nessa área rural e vou te dizer que nunca vi tanta preocupação como nós estamos vendo nesse momento, por essa indefinição. E qual que é a grande preocupação que acontece dentro da alma do produtor? Ele passou por essa grande perda que nós tivemos agora nas enchentes, ele já vinha de outras grandes perdas por conta das 2 estiagens que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E aí, nesse universo, nessa indefinição, nós estamos cada vez mais vendo se aproximar o período do plantio. E eu sempre digo que o ciclo da agricultura, ele não espera o ciclo das decisões políticas. Então, esse é o nosso grande problema. Cada dia mais que passa, o ciclo produtivo está chegando, a lavoura precisa começar a ser feita, os insumos precisam ser adquiridos e estamos ainda vivendo um impasse de soluções. Algumas medidas, evidentemente, que já foram disponibilizadas, mas o acesso tem sido muito difícil. E ainda por cima, sempre é prometido outras medidas e aí fica nesse compasso de espera, porque o produtor vai até a agência financeira, vai até as instituições financeiras e também lá não se sabe muito bem como resolver, porque também os bancos estão aguardando soluções mais definitivas, mais concretas. Então, esse grande cenário, esse grande impasse que nós vivemos aqui, de como vai ser a melhor solução, quais serão as medidas mais eficazes, está tirando o sono e a paciência de muito produtor. Eu acompanho alguns grupos de produtores, né, e a gente percebe, assim, pelos relatos e pelo número de perguntas, diariamente são centenas de pessoas perguntando, mas e isso? Mas e se eu fui no banco e me disse que... E aí tem a desnegativação. É uma sopa de letrinhas, de números, e que na prática está inviabilizando esse planejamento, que já está difícil também, né, Torma, por conta da questão de perda de solo, da descapitalização do produtor, e ainda sem essa definição dificulta ainda mais esse planejamento da safra de verão. Exatamente, esse talvez seja o grande problema que nós estamos vivenciando. Tenho conversado com colegas que atuam na mesma área, com juristas, enfim, com advogados, com pessoas relacionadas às instituições financeiras. Estamos todos ainda tentando entender esse boom de normas, de resoluções que nós estamos vivenciando. Se para nós que trabalhamos com isso
diuturnamente é complicado. Imagina para o produtor rural que olha para tudo isso e diz, tá, mas afinal de contas, qual vai ser a ferramenta que vai solucionar o meu problema? Exemplo disso são essas medidas que foram anunciadas na Expo Inter, no final de semana da Expo Inter, e já na segunda-feira os produtores estavam correndo atrás das instituições financeiras para saber como viabilizar isso. Mas são medidas que estão acontecendo, gradualmente elas estão vindo, estão sendo disponibilizadas e ainda depois disso, de sair as normativas que são necessárias, ainda é preciso que as instituições financeiras recebam de forma interna essas normativas com as ferramentas e a forma de acesso a essas medidas. Então, tudo isso requer uma paciência que, como eu já disse, o ciclo produtivo não nos dá. O ciclo produtivo está batendo a porta e nós ainda estamos analisando como viabilizar a normativa, decreto, resolução. E tudo isso é muito angustiante para um Estado que depende muito da agricultura na sua economia. E como é que funciona, Torma, para você como advogado especializado no setor? Sai uma medida publicada no Diário Oficial ou uma resolução do Conselho Monetário Nacional, vocês têm que se debruçar sobre aquele texto à luz de outras legislações já existentes, né? Perfeito. Como esses dias saiu uma resolução aqui, uma das últimas resoluções que saiu, que dá o prazo de 4 anos para que o pessoal possa fazer a prorrogação de algumas operações que não foram enquadradas lá naquela do decreto. Aquela do decreto era aquela que tinha a vedação do pessoal que tinha seguro, que tinha pró-agro, não podia acessar. Então saiu uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional. Muito simples, é um parágrafo basicamente. Então eu tenho que fazer uma leitura dessa nova regra, daquele parágrafo, harmonizando com o que já existe, com as regras do Manual do Crédito Rural, com a legislação do crédito rural, para entender o que é possível e o que não é possível. Nessa resolução, por exemplo, não está expresso que o produtor precisa fazer laudo para as perdas, mas no Manual do Crédito Rural está. E como essa resolução se incorpora no Manual do Crédito Rural, eu concluo, portanto, que para ter acesso àquela medida, àquela prorrogação da resolução, eu preciso fazer o meu laudo de perdas. Então, esse é o universo. Cada vez que vem uma nova resolução, a gente tem que se debruçar e analisar. E aí começamos a discutir entre colegas, entre profissionais, qual que é a interpretação de cada um, porque nem sempre a mesma interpretação é a que todos os profissionais terão. Então, de fato, é um universo que nós, advogados, também estamos aprendendo nesse meio tempo. E tem também uma questão, Torma, que é publicada a medida, ainda precisa ser submetido o caso daquele produtor, daquela propriedade, daquela perda ou daquela cidade, e não é garantia de enquadramento, porque também depende de uma interpretação do lado de lá, né? Ou eu estou enganado? Nunca é garantia, e isso é algo que também traz uma angústia tremenda ao produtor, porque sempre nessas resoluções, nessas ferramentas que a gente vem recebendo, o banco está sempre autorizado a fazer a prorrogação, autorizado a dar o desconto, autorizado a fazer o rebate a seu critério. Quando é a seu critério, eu coloco uma grande nuvem aí nessa situação de, mas afinal de contas ele está obrigado ou não está obrigado? Então, são ferramentas que são genéricas, que acabam havendo a necessidade de nós analisarmos caso a caso, porque pode ser que se encaixe, pode ser que não se encaixe. E aí sempre precisa também, um outro grande problema, são a burocracia normativa do Brasil. Exemplo claro disso, saiu a medida provisória há um bom tempo atrás. A esperada medida provisória que ia solucionar o problema do gaúcho, ela não solucionou. Por quê? Porque ela precisava de um decreto regulamentador. Sim. Esperamos o decreto regulamentador. E o decreto também não era suficiente. Por quê? Porque os bancos precisavam receber as normativas internas que vinham de cima para baixo para explicar para o gerente como é que ele ia fazer aquilo na efetiva prática. E também precisamos daqueles conselhos municipais, do Conselho Estadual, que até hoje eu nem sei se foi criado, tal do Conselho Estadual, que vai avaliar as perdas. Então, é uma sequência burocrática muito grande que acaba desestimulando o produtor a esperar essas ferramentas e, quando vê, ele está fazendo qualquer negócio para não ficar negativado, para conseguir acessar o crédito no ano que vem. E tem uma última questão. O caso a caso, neste problemão que o Rio Grande do Sul passou, são milhares de casos. Tem isso também, né? Tem isso. E justamente como eu entendo que são muitos casos, são muitas situações, são muitos laudos, são muitas questões específicas dentro dos municípios, por isso que eu sempre repito, que o produtor precisa começar a ter o costume de colocar isso no papel. Não adianta conversar com o gerente lá e dizer, olha, tu acha que a minha enquadra? Ah, eu acho que enquadra, aguarda aí que vai dar tudo certo. Não funciona assim.
porque nesse universo que o gerente está atendendo lá, 100, 200, 300 casos por dia, nós não temos a certeza que isso vai dar certo. Então, o produtor precisa começar a colocar as coisas no papel. Se é para pedir para o gerente para enquadrar, coloque no papel, entrega, protocola, manda um e-mail, mas documenta, porque daqui a pouco o banco se passou, não enquadrou o teu caso e nós temos como buscar de alguma outra forma com que isso seja enquadrado, com que o produtor consiga garantir esse direito. Documentar é muito importante nesses casos. Isso vale para todas as atividades, né, dentro do gerenciamento da propriedade, tanto na área produtiva quanto na área administrativa. É uma dica que fica para sempre, né, Torma? Claro, claro. Nós precisamos ter organizado nossas situações documentais, contratuais. Talvez um dos equívocos mais comuns do produtor que aparece aqui no meu escritório para conversar comigo é o seguinte: ele diz assim, olha, eu tenho umas operações no banco e eu preciso ver onde é que eu enquadro, o que eu consigo fazer. Tá, me dá os contratos. Ah, eu não tenho. E aí eu preciso pedir para o banco cópia dos meus contratos, que daqui a pouco vai aportar daqui a uma semana, 2 semanas, e é tudo muito rápido. Os prazos são rápidos, nós precisamos fazer pedidos até 10 de setembro, nós precisamos fazer pedidos até 13 de setembro, isso já é semana que vem. Então, produtor, tenha organizado todos os documentos que você tem, todos os contratos que você assina, tenha cópia junto consigo. Muito bem, fica a dica então. Francisco Torma, muito obrigada por esse ambiental aí que você deu sobre o sentimento do produtor rural e de vocês também, advogados que militam aí nessa área do direito agrário. A gente se encontra na quinta-feira que vem ou a qualquer momento aí se saírem as resoluções e as novas medidas do governo federal. Muito obrigada. Pode deixar que qualquer novidade eu já te chamo para contar o que temos de inovação nesse universo tão caótico, mas tão importante para o produtor. Tá certo. Obrigada, Torma. Até a semana que vem. Até. E a Granja na TV vai direto para a Alemanha com o Mundo Agro. E mais uma vez, converso com o nosso correspondente internacional, Leandro Mariani Mitman. Bem-vindo, Leandro. Olá, tudo bem? Tudo certo? Bem. Bom, o Brasil está prevendo aí uma onda de calor, já vive uma seca há muitos dias e mais uma onda de calor forte aí pelos próximos dias, exceto aqui o Rio Grande do Sul, por enquanto. Mas na Europa a situação também é parecida, os produtores estão enfrentando estiagem por aí? Exatamente. Eu gosto de trazer aqui sempre temas leves, curiosos, interessantes, né? Mas eu fui para essa edição, eu fui procurar fazer uma análise assim de como é que está o clima aqui para as agriculturas da Europa, né? Eu fiquei espantado, assim, fiquei bastante apavorado, assim, digamos assim, desde a diversidade de perdas, assim, das várias agriculturas aqui da União Europeia, quanto digamos assim, a dimensão disso. Eu fiz uma pesquisa até bastante rápida, porque eu vi que eu ia encontrar um material gigantesco. Só para dar, eu vou trazer aqui hoje para dar uma ideia, assim, por exemplo, azeite de oliva, que é muito tradicional aqui, inclusive produtos daqui estão à venda aí no mercado brasileiro. A Espanha, que produz 40% do azeite de oliva do mundo, está tendo perdas volumosas, assim. Um levantamento da semana passada falava em perder metade da produção para estiagem, para ondas de calor, né? O azeite de oliva que já está caro por aqui, então se depender do importado vai ficar mais caro ainda, Leandro. Exatamente. Ainda bem que o Rio Grande do Sul produz um azeite de oliva muito bom. Temos uma alternativa por aqui, pelo menos. Exatamente, mas para quem gosta, para quem tem preferência pelo azeite de oliva espanhol, se prepare para aumentos de preço, como já está acontecendo aqui não, na Espanha, né? Segundo eu pesquisei, os supermercados já estão se prevenindo para a falta de produto e já ampliaram em 59% os valores, assim, enquanto o produtor teve até agora um aumento de 3%. Mas ainda azeite de oliva, a Itália, que também produz um azeite de oliva muito bom, está tendo uma perda gigantesca. A região de Puglia, que produz lá assim, metade do azeite de oliva da Itália, fala em 2 anos horríveis durante a floração, em que várias variedades não vingaram. Eles falam de perdas de 50% a 80%. Nossa. É bastante importante as perdas. Mas vou além, né? A Hungria, e aí eu vou levar para outros cultivos de milho, girassol e beterraba para açúcar, já se fala em perdas assim, de 600 milhões de euros, com produtividade aí do girassol de
do milho, aliás, de 8 a 9 toneladas por hectare, cair para 5. Para se ter uma ideia, na Hungria, eles já concluíram que nesse primeiro semestre de 2024, a temperatura é a mais alta desde 1901, para ter uma ideia. Imagina o dano disso para a agricultura. Bom, Leandro, na semana que vem a gente pode continuar falando sobre esse assunto. Vamos ter uma entrevista exclusiva também com o pessoal do CEMADEM, que é o órgão do governo federal que trata sobre essas questões aí das catástrofes climáticas no Brasil. E aí você aproveita e traz mais informações sobre a Europa também. Ok. E lembrando que o Leandro abastece diariamente o portal agranjatotalagro.com.br com todas as informações do Brasil e também do exterior. Obrigada, Leandro. Até mais. A Granja na TV fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.